Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal. Quer dizer que é uma alegria ter você por aqui. Para quem não me conhece, sou pastor e advogado Carlos Eduardo. E hoje nós vamos meditar num texto e trazer esclarecimento sobre um texto que se encontra no livro de Ruth, capítulo 3, verso 9, que diz assim: Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Eu te pergunto, o que significa estender a capa sobre alguém na Bíblia, em específico no Velho Testamento? Fique comigo até o final, porque nós vamos estar trazendo esclarecimentos sobre o que significa estender a capa e o que Cristo, o que Deus, ele quis nos ensinar com esta passagem. E para a gente ter assim um entendimento claro e melhor, a gente tem que trabalhar primeiro e tentar entender primeiro os possíveis maus entendimentos, interpretações que possam ter essa passagem. Algumas pessoas interpretam e lendo assim de forma superficial, à primeira vista dá a entender que Ruth deu em cima de Boaz e que ela teve uma atitude erótica, libidinosa, mas não foi esse assim a situação do texto, porque como nós vamos ver adiante, tudo isso depende de um contexto legal e cultural de Israel. Nós sabemos que em algumas sociedades do Oriente Médio, até hoje, uma mulher ela não pode sair sozinha à rua, não pode sair desacompanhada do seu irmão, do seu pai ou do seu esposo, sob pena de muitas vezes ser raptada, ser torturada e muitas vezes até infringir a lei da Sharia. E algumas pessoas podem até pensar que isso aqui, essa atitude de Ruth, de se deitar de madrugada aos pés de Boaz e descobrir os seus pés pedindo para que ele lançasse a capa, poderia ser um pedido direto de casamento. Todavia, para começarmos a entender o que de fato, qual foi o objetivo de fato de Ruth, é interessante que a gente busque o entendimento na lei do levirato que se encontra em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5, que diz: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá, assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Ou seja, por exemplo, caso houvesse assim uma família em que irmãos fossem casados e falecesse um, era obrigação legal, cultural em Israel naquela época que o irmão casasse com a viúva e que resgatasse e ficasse responsável não só pelos bens, mas também pela viúva, e o filho que dali tivesse daquele casal seria descendente daquele que faleceu. Então, essa é a lei do levirato em Israel, e nesse caso,
quando ela se deita aos pés de Boaz, ela está invocando a lei do levirato. Ela está invocando o dispositivo legal do resgatador, Goel em hebraico, que no caso invocava o direito de que o parente mais próximo, né, deveria casar, né, e não só ser responsável ali pelos bens, mas também indicava compromisso e proteção, abrigo e segurança, principalmente para a descendência daquele que havia falecido, e amparo legal, material e espiritual para a viúva que ficava. E nós podemos ver um exemplo desse texto em Ezequiel capítulo 16, verso 8, que a palavra de Deus diz: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amor. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Dei juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Esse texto aqui é uma passagem de Ezequiel que representou uma aliança entre Deus e Israel, que passou e viu a Israel como uma mulher nua e lançou sobre Israel a sua capa, exercendo o seu direito ali de protetor, de resgatador, né? E nesse caso, quando Ruth ela descobre os pés de Boaz e ele estende a sua capa sobre ela, né? E na verdade Boaz, a Ruth estava pedindo proteção e que Boaz cumprisse seu direito de resgatador familiar, de protetor. Ele ficaria responsável não só pelas propriedades, né, assumindo, mas também assumiria ali a responsabilidade sobre a viúva, né, e ficaria responsável por manter ali a linhagem não só de Elimeleque, mas também dos seus filhos. Então, o que significa lançar a capa sobre alguém? Significa reivindicar o direito de Goel, o direito de resgatador, baseado no código legal e na cultura da época em Israel, né? E nós vemos que esta lei foi um dispositivo legislado pelo próprio Deus para que entregue a Israel através de Moisés, para que houvesse amparo, segurança, proteção e preservação da linhagem daquele que faleceu, e também amparo para a viúva. O que demonstra, conforme diz em Salmo 89, verso 14, que a base do trono de Deus é o direito, é juízo e justiça, misericórdia e verdade estão diante do seu rosto. Ou seja, Deus se alegra quando nós exercemos o direito, assim, prezamos pela justiça social, pelo direito do órfão, da viúva, quando nós somos honestos nos nossos negócios, né? Porque nós vemos que, respeitosamente, Ruth, ela invoca o seu direito orientado ali por sua sogra. E nós vemos que Boaz responde com respeito, com dignidade e com obediência aos mandamentos do Senhor. Então, finalizando esse texto, nós vemos que ele fala mais sobre o temor a Deus, sobre lealdade, fidelidade e respeito às leis de Israel, do que a um romance, intenções pessoais ou a um ato erótico. Nós vemos que, na verdade, Ruth deixa o seu sentimento de lado para obedecer à lei. Ela deixa a sua cultura, o seu país, ela deixa ali, quem sabe, os seus projetos para se entregar de coração a Deus. Nós vemos que o próprio Boaz, ele abre mão da sua descendência e do seu nome em Israel para ser fiel à descendência de Elimeleque. E nós vemos que Deus o honra. Deus honra a Ruth, que era moabita, que era de fora de Israel, era até mesmo de uma cultura em que a lei proibia com que judeus casassem, né, com pessoas
de Moabe, e nós vemos que Moabe é ali até uma linhagem maldita, uma cultura que havia sido amaldiçoada, mas nós vemos aqui um ato extraordinário da misericórdia de Deus, comprovando que todo aquele que se humilhar, todo aquele que abrir mão da sua cultura, dos seus propósitos para viver a vontade de Deus, ele pode ser abençoado. Nós vemos que quando ela abre mão da sua cultura, do seu tempo, de casar com uma pessoa mais jovem, e casa com Boaz, Boaz também abre mão ali do seu direito, da sua linhagem. Eles são incluídos na linhagem de Deus num propósito, num plano muito maior. E Ruth vai ser a bisavó de Davi, porque né, da linhagem de Boaz vem Jessé, e de Jessé vem a Davi, e de Davi vem o Senhor Jesus. Essa história, ela representa, aqui é uma representação simbólica de Jesus como resgatador. Boaz foi o resgatador, e Jesus é o resgatador para todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Jesus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça e escrever o nosso nome no livro da vida. Essa história, ela representa uma história de fidelidade, e espero que você tenha aprendido alguma coisa e que esse vídeo tenha contribuído para o aumento do seu conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e nos acompanhe e nos aguarde nos próximos vídeos. Um grande abraço e que Deus abençoe você e a sua família.